Amém, meu querido? O tema de hoje é a minha luz e a minha salvação. E esse título faz parte do Salmo 27. O Salmo 27 que eu li e reli. O Salmo 27 é um extrato, de um homem com relacionamento com Deus. É um extrato, ou seja, um resuminho. Na navegação nós diríamos um diário de bordo, daquilo que Davi viveu, e Davi parava aí, escrevia algumas coisas, e eu pude extrair aqui 4. É tanta coisa nesse salmo, meu, que você viaja, mas não dá para ficar 2 horas falando aqui. Então eu pude tirar para a minha vida, e espero que sirva também para a sua vida, 4 situações muito importantes no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com aquele que é fiel e não falha, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. E esse salmo começa assim, com uma declaração de Davi, Vamos ler aqui, não dá para ler ele todo, mas a gente vai debulhando esse salmo, combinado? A minha luz e a minha salvação. E Davi começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Posso ouvir um glória a Deus? Já começa assim, estourando, como diria lá, estourando a boca do balão, Senhor é a minha luz e minha fortaleza. Mas a primeira coisa que eu quero extrair aqui é o fato de Davi dizer que não tem medo. E olha que ele enfrentou situações terríveis, mas ele diz, a quem temerei, De que terei medo? De que terei medo? E eu pergunto para você aqui esta manhã, do que você tem medo? O que está te assustando? O que está te intimidando? Do que você tem medo? De quem terei medo? É o primeiro ponto que eu quero explorar aqui. Luz, queridos, é uma figura de linguagem muito utilizada na palavra de Deus para representar tudo quanto é positivo. Nós estamos num quarto escuro, todo mundo com medo. Aí será que tem barata? Será que tem, Principalmente quando a gente está fora de casa. Aí quando você toca no interruptor, acende a luz, você tem clareza do que está ali no ambiente. Não tem barata, não tem cobra, não tem nada. Você se sente mais seguro, mais encorajado, Então a luz, ela na Bíblia, como figura de linguagem, ela é usada para representar tudo que é bom. Aliás, a criação começa assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí ele começa a ordenar, coordenar, criar, colocar as coisas ali no lugar. Mas principalmente a luz, ela serve para ressaltar. A palavra fala que a luz, ela dissipa toda a treva, eliminando todo o medo. Então ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ou seja, Davi está dizendo, o Senhor dá clareza daquilo que eu estou enfrentando, e Ele próprio me mostra aquilo que eu preciso fazer, e Ele é a minha segurança, porque Ele vai pontuando onde eu vou agir, o que eu preciso fazer. Eu não vou ficar intimidado, eu não vou ficar refém do medo. Tem pessoas que ficam reféns do medo. O medo é bom até certo ponto, para gerar adrenalina, mas não para nos paralisar, para nos intimidar. Porque se a gente não tiver medo, a gente não reage. Então o medo, ele vem para reagirmos, para fazermos algo, para tomarmos providência. Mas o mais gostoso disso tudo é que quando agimos pela fé, nós não agimos sozinhos, nós não fazemos o que vem à mente, nós temos alguém que dá clareza, que dá segurança para aquilo que nós vamos fazer, amém?
nós não subestimamos a força das trevas. Sempre, né? Sabemos que sempre vamos ter que enfrentar as lutas, as dificuldades, mas também sabemos que nós sempre teremos ao Senhor como nossa luz e a nossa salvação, e Ele traz o escape no momento certo. Aqui, Davi, ele está citando um acontecimento, algo que ele viveu, algo que ele passou. Eu não sei quantos de vocês já viveram situações em que o tempo vai passando, a coisa vai afunilando, as coisas não viram, a vitória não vem, e você tem uma tendência de começar a duvidar, começar a questionar, mas aí quando você fala, não, para com isso, eu vou buscar o meu Senhor, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação. Eu não sei quantos de vocês já tiveram livramentos, quantos de vocês já receberam aquela bênção, aquela situação se resolveu aos 45 do segundo tempo, quase entrando nos acréscimos. Quem já viveu isso? Levanta sua mão. Acontece. Aí você fala, não, mas é Deus, Ele está, né, machucando a gente, judiando da gente. Não, não é. É que muitas vezes essas coisas acontecem para saber se você vai até o fim, para saber se você vai resistir pela fé até o fim. Em suma, Ele quer saber se você vai chegar lá, porque Ele já chegou, Ele já foi à frente em tudo aquilo que envolve a nossa vida. Você crê num Deus que já se antecipou. Quando eu leio Efésios capítulo 1, versículo 3, mexe comigo quando fala que, né, Deus, né, Deus Pai, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Diga comigo assim, o meu Deus é águia, Ele se antecipa. Meu irmão, Deus, Ele já viu o que você não consegue ver. Ele já foi onde você não consegue ir. Ele sabe o que você não sabe. Então se apoie nele, se apegue a Ele, tenha Ele como o seu Deus. E aqui no versículo 2, nós vemos Davi falando de situações que ele viveu. E são várias de livramento, mas eu destaco uma, que está lá em 1 Samuel, capítulo 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, nós vamos ler aqui do 26 ao 28, o que está acontecendo aqui. Saul perseguia Davi para matá-lo, e Davi sempre dando um jeito de escapar das situações. Mas chega um momento ali que Davi e os seus homens ficam encurralados. É aquela situação que nós chamamos muitas vezes de beco sem saída. Para quem joga sinuca, uma sinuca de bico, não tem como reverter. E aí essa história é fantástica. Por quê? Porque nós vamos ler e compreender. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Ou seja, Davi está cercado, encurralado. E aí? Aí olha o que acontece. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Ou seja, Deus permitiu aquilo ali. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Pedra de Escape. Diga comigo, escape. Oh glória. A palavra de Deus diz que Deus não permite tentação, tribulação. Se a gente pudesse usar uma linguagem mais atual e mais popular, seria: Deus não permite nenhum perrengue, mas Deus não permite nenhuma situação maior do que aquela que você pode suportar, e junto com ela, Ele dá
o escape. Diga comigo, escape. Então Davi cercado, encurralado, e de repente acontece algo, e era tudo que Saul queria, meu irmão. Encurralar Davi, pegar Davi, prender Davi, matar Davi. Muitas vezes nós também nos vemos em situações como essa. E aí, meu irmão, eleva os olhos para os montes. Da onde me virá o socorro? O socorro vem de quem? Do meu Senhor, tá? E quem Ele é? Ninguém menos do que o Criador dos céus e da terra. É pouco ou quer mais? Aplauda o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Tem mais. Meu irmão, se a gente for pegar na Bíblia, 2 Reis 6, aquela situação em que o profeta Eliseu estava vivendo, os sírios programavam uma guerra, né, avançar ali contra o rei de Israel, e Deus revelava tudo que o rei da Síria pensava, planejava, revelava ao coração de Eliseu. Eliseu chegava para o rei: olha, cuidado rei, porque tramaram tal e tal. Aí o rei da Síria, ele se enfurece e fala: quem é o traíra no nosso meio? Não é possível. Tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu vou fazer, vai alguém e dedura. Quem é o X9? Quem é o dedo duro? Quem é o traíra? Ai, Senhor, não é isso. É que tem um profeta lá chamado Eliseu, e tudo que o Senhor planeja aqui, ele lá no quarto dele, né, ele identifica e bate para o rei. Ah, vamos buscar esse cara. Veio um exército para buscar Eliseu. E aí o moço de Eliseu, ele sai, acorda, sai da tenda, e quando ele olha, o exército sírio ali, para pegar Eliseu e depois atacar o rei de Israel. Aí ele dá um grito: meu Senhor, vamos morrer. E aí Eliseu fala: calma, calma, o Senhor é por nós. E ele faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos do meu moço, para que ele veja. E os olhos espirituais do moço, provavelmente Geazi, se abrem, e ele vê o exército de Deus, e ele dá uns gritos: Senhor, Senhor, carros de Israel. E aí o exército sírio desce contra ele, e Eliseu só fala: Senhor, fere de cegueira. Os camaradas não podiam ver nada. Então é um exemplo do escape de Deus, do escape de Deus. Tem uma passagem na Bíblia, eu não separei aqui, eu até estava no coração, em que o pessoal cerca Jesus e leva ele para uma ribanceira, para empurrar ele dali. E até hoje, isso para mim essa palavra é enigmática, como eu preguei aqui recentemente. A palavra diz que, tendo Jesus, pois, saído, passou no meio deles e retirou-se daquele lugar. Gente, eu fico pensando, será que Jesus falou o seguinte, gente: estátua. Sabe essa brincadeira? Estátua. Você já brincou dessa coisa? Que bobagem, né? Mas a gente brincava: estátua, tu tinha que ficar parado, está liberado. Ai. E tinha uns que deixavam 20 minutos ali, o cara... Eu não sei, só sei que a palavra diz que Jesus, tendo, pois, Jesus passado no meio deles, retirou-se daquele lugar. Mas a passagem mais forte que mostra esse Deus, que é luz e salvação, e que se estivermos apoiados nele, não teremos medo de nada, está ali em Êxodo, quando o Senhor está ali guiando o seu povo no deserto. E a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Amém? E em Êxodo, eu não vou ler aqui, depois você lê em casa, Êxodo 14, a palavra fala que o anjo do Senhor saiu da frente, foi lá para trás, e a nuvem cobria o avanço ali do exército inimigo, e
a coluna de fogo iluminava o caminho para o povo de Deus avançar no deserto. Ou seja, era barreira contra o inimigo e luz para guiar o seu povo, para que o inimigo ficasse lá e o povo de Deus avançasse. Diga para o teu irmão: avança, meu irmão, porque Deus é o teu escudo. Amém? Avança. Uma das passagens mais poderosas. Meu irmão, já pensou uma coluna de fogo para iluminar, guiar, talvez até aquecer, e aquela nuvem ali guardando, né, do sol, do miolo ali no deserto. Mas nesse momento Deus, ele bloqueia o inimigo, porque eles ficaram ali nas trevas, e o povo de Deus tendo clareza para avançar e caminhar sem medo. Eu pergunto para você essa manhã, você que veio aqui buscar a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus do profeta Eliseu, o mesmo Deus que guiou e cuidou do seu povo ali no deserto. Do que você tem medo? Tem medo do quê? Medo de sair de casa? Medo de ser feliz? Tem gente que tem medo de ser feliz. Eu não vou porque sei lá se vai dar certo ou não. Meu irmão, uma das coisas que Deus mais cobra daqueles que são seus é atitude. E as atitudes que Deus cobra de cada um de nós estão expressas em sua palavra. Nós não damos um passo sem saber aquilo que Deus quer fazer conosco. Amém? E muitas vezes, irmãos, vai ser meio confuso, porque nós vamos caminhando, é o mar. Quer dizer que Deus nos trouxe aqui para ficarmos encurralados. Gente, olha a poeira do exército de Israel. Poxa, Moisés, que loucura é essa? Aí Moisés vai: Deus, e agora? Deus fala: e agora? O que você tem na mão? Essa vara, levanta essa vara. Ora, vai lá, levanta a tua mão, o mar vai se abrir e o povo vai passar. E Moisés faz como Deus disse que era para fazer, e o mar se abre. E aí o povo de Deus passa, mas o exército egípcio está vendo. E o povo passa. Aí os egípcios olham aquilo e falam: opa, vamos lá, vamos pegar. Só que Deus falou: opa, parou. Pediu para parar, parou. E quando Deus dá o comando, o mar se fecha. E o exército egípcio é desbaratado ali, tudo, os cadáveres, cavalos, tudo boiando ali. Tem uma historinha, né, que eu sempre conto, né, que um cara estava debaixo da árvore e: ô, glória! Aí alguém chegou para ele e falou: que tá, ô, glória, o quê, rapaz? Tá louco, crente maluco? Não, é que eu estou lendo aqui que Deus abriu o mar vermelho e o povo passou. Ih, rapaz, isso aí é a história da carochinha. Tem uma época lá que o mar, ele seca e a água fica assim pelas canelas. É por isso que o povo passou ali, nem se molharam. Aí o cara ficou, sabe quando alguém vem e tchuan, 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 o cara deu uma... Aí ele continuou lendo. Meu irmão, quando você for decepcionado, ou alguém te questionar, não fica brigando, vai para a palavra. Ele continuou lendo. E aí de repente: ô, glória! Aí o cara falou: ô, meu, de novo? Tá louco? É que eu estou lendo aqui que esse mar que eles passaram pela canela ali é o mesmo mar que matou todo o exército egípcio. Como é que o exército egípcio ia morrer com água pela canela? Então, irmãos, não tem como. O inimigo pode tentar dizer que é mentira, que não valeu, que era café com leite, pode dizer o que quiser, porque o diabo sempre mente, ele é o pai da mentira. Nós cremos na verdade, e a verdade diz que o povo passou e atravessou o Rio Jordão e chegou do outro lado ainda, e como Josué disse, tudo o que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. Nenhuma das suas palavras caiu por terra. E nós, glória a
estou podendo. Estamos aqui na terra que Deus falou que nos ia dar. Posso ouvir um glória a Deus? Irmão, Deus é bom demais, Ele é fiel e o que Ele fala se cumpre. Aplauda o nome do Senhor. Não tenha medo, não tenha medo. Quando o medo vier, se apoie no Senhor. A palavra de Deus fala em 1 João, capítulo 4, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Deus ama você, Deus se comprometeu a cuidar de você. As lutas sempre haverão, as dificuldades sempre existirão, mas você tem um Deus que ama você, que cuida de você, que vai ajudar você. Não temas, é o que você mais vai ler na palavra de Deus. Para aqueles que são chamados por Deus, não temas, não temas, ou seja, não tenha medo, não tenha medo. Segunda coisa que Davi ressalta aqui, dentre tantas que a gente podia explorar, ele fala do refúgio da casa do Senhor. Refúgio da casa do Senhor. Refúgio é onde você se abriga, onde você se refugia, onde você se aquece, onde você se abastece, onde você se revigora. Davi usa várias expressões aqui para se referir ao local de culto ao Senhor. Casa do Senhor, seu templo, seu tabernáculo. Aliás, a live do Betão lá, olha, não consegui assistir tudo, porque eu estava no outro trabalho. Mas Deus te abençoe, meu irmão, maravilhoso. Falando aqui sobre o tabernáculo, né? E Davi está aqui usando essas expressões, né? Casa do Senhor, certamente querendo expressar, é uma hipérbole, querendo valorizar, jogar lá para cima a importância de se estar onde o Senhor está. De se estar onde a palavra de Deus está, é de se estar onde o Espírito de Deus está, é de se estar onde o poder de Deus se manifesta, é de se estar na casa de Deus. Ele não abre mão disso. Claro que depois é Salomão que constrói o templo, tá, mas ele já tinha a visão. Isso para mim é profético, certamente. Quando Davi fala isso aqui, ele já está olhando para mim, para você e dizendo: não abra mão de ir para a igreja, de estar na igreja, de participar da igreja, de trabalhar na igreja, porque hoje o templo do Senhor, a casa de Deus, é claro que é a nossa vida, é o nosso coração, nós somos o templo do Espírito Santo, mas o lugar onde nos encontramos, nos reunimos, nos abastecemos, apoiamos uns aos outros, adoramos juntos, louvamos juntos ao Senhor, é aqui, ó. Valorize esse lugar, valorize a casa do Senhor, não as paredes, né, a estrutura, mas esse ambiente onde Deus nos deu para buscar a sua face, para apresentar as nossas angústias, as nossas mágoas. Ficar longe da casa de Deus é o pior negócio. Tem uma música que eles cantam que é verdade. Quem já entrou no santo dos santos, em outro lugar, não consegue ficar. Não consegue, fica estranho, não dá. Então Davi, ele está supervalorizando o fato de estarmos na presença de Deus, onde Deus está. E quando ele usa essas expressões, ele está falando aqui da residência onde habita a divindade e a santidade do Senhor. Ele está falando aqui que é o palácio do Rei dos Reis. Ele está dizendo que é o lugar onde se manifestam o louvor, a adoração, onde se ensina a palavra poderosa de Deus, onde sobem as orações dos santos e onde se pratica a comunhão dos filhos de Deus. Vira para o teu irmão e fala para ele assim: que bom que você está aqui. Que bom poder estar aqui. E Davi fala: eu não abro mão de estar na presença do Senhor. E é interessante que eu vejo Davi se manifestando aqui, se expressando de uma maneira profética. Pois a importância dessa palavra, irmãos, ela tem que envolver nossos corações em todo o tempo de nossas vidas. Deixa eu dar um toque para você. Nós somos aqueles, irmãos, que somos como tanques de combustível.
ou bateria, vamos dizer assim. A gente vem para a igreja, abastece, aí sai para trabalhar, para viajar, para fazer as coisas, tal. Meu irmão, e o tanque vai baixando. E aí, onde nós vamos reabastecer? Pastor, você está dizendo que a igreja é um posto de combustível? É um ponto de recarga de carro elétrico e baterias elétricas? Não, né? Você pode até usar isso figuradamente, mas, meu irmão, é aqui que nós encontramos alento para a alma. É aqui que nós refrigeramos a alma. É aqui que nós abastecemos o nosso espírito. Agora imagina ficar longe. Um carro sem gasolina não anda. O carro elétrico, apesar de ser uma... Quem tem carro elétrico aqui? Né? Eu só tenho ferro elétrico por enquanto. Que eu passei essa camisa para vir para cá. Só tenho ferro elétrico. Mas, meu irmão, vai ter uma hora que a bateria vai miar. E vai ter que chegar e plugar e reabastecer. Para quê? Para andar de novo, para continuar andando de novo. Imagina, na esfera espiritual, você ficar longe da igreja, da casa de Deus. Eu posso ficar no meu quarto, né? A Bíblia diz, Jesus diz que se eu no meu quarto dobrar o joelho, Ele em secreto vai me ouvir. Meu irmão, não é só isso, não. Tem gente que pensa que crer em Deus, ter uma intimidade, uma vida com Deus, é só orar para Ele dar as coisas para mim. É muito mais. Davi está falando aqui que o templo do Senhor é onde a divindade habita, a santidade reina. O rei é o palácio do rei. Quando Malaquias fala sobre o dízimo, ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E Jesus diz: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. E Deus fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, Davi já estava profetizando aquilo que é a nossa maior necessidade, que é de ter Deus, estar diante de Deus. E aí, quando a gente lê aqui, volta para o Salmo 27, versículos 4 e 6, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Aí a gente pode, né, jogar isso para frente, na glória do Senhor e tal. Mas Davi, irmãos, está falando de coisas recentes, atuais para ele. Então ele pede, né? Então uma coisa. Quando ele fala uma coisa eu pedi, ele está dizendo que tem algo tão especial, tão maravilhoso, que nós não podemos abrir mão, que as outras coisas Deus vai dar. O que é essa uma coisa? Deus me ajuda, me permita que eu continue firme na tua casa, que eu não me desvie, que eu não me afaste. Irmãos, e motivo para se afastar tem bastante. Mas a fé sobrepuja, porque, meu irmão, é tanto aborrecimento, é tanta chateação, é tanta luta, é tanta tentação, é tanta tribulação, é tanta coisa que se você não estiver ali se reabastecendo, comparecendo, buscando, vindo até o altar da graça, o trono da glória, meu irmão, você é engolido pelo mundo, pelas dificuldades, pelas trevas. E ele fala: eu pedi isso, eu pedi uma coisa. Ou seja, Davi está dizendo: eu tenho um propósito. Irmãos, a maior bênção não é você receber as coisas materiais, uma cura, até uma ressurreição, porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. A maior bênção na sua vida, guarda o que eu estou te falando, é conseguir permanecer
firme na presença do Senhor. E para o crente não tem desculpa, não tem motivo maior, não tem comparação nenhuma com a obra que o Senhor realizou na cruz do Calvário para abrir o teu relacionamento de novo com Deus. Tem gente que fica buscando a Deus por aquilo que Deus pode lhe dar. Busque a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele já fez por você. O que Deus fez? Entregou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por você, para que você possa ter perdão de pecados. Perdão, valorize isso, valorize, diga comigo, perdão. Encha a boca e fala, perdão. Perdão de pecados. Que me insere na presença de Deus, que abre o caminho para que eu possa chegar até Ele. É isso, Jesus, é claro, um dos versículos da irmã Ula que ela mais repetia, ela mais falava, Mateus 6,33, que diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está falando, gente? Busquem a Deus, não abram mão da presença de Deus, não abram mão da justiça de Deus. Nós vemos aqui Davi destacando uma coisa. E aí quando você lembra daquela passagem em que um rapaz, chega para Jesus e diz, bom mestre, o que poderei fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus diz? Primeiro ele já corrige, Ele diz, bom é Deus. Mas você quer ter a vida eterna? Segue os mandamentos. Você conhece? Claro que eu conheço. Opa, decor e salteado. Aí Jesus fala o que para ele? Só te falta uma coisa. E qual era essa uma coisa que faltava? Era o que pegava para ele. Era o que prendia o coração dele. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vem e me segue. Essa uma coisa que Davi destaca, ele coloca isso como fundamental na sua vida. É não abrir mão de estar na presença de Deus, de estar na casa do Senhor. E ele fala, eu buscarei isso. Uma coisa pedi ao Senhor e eu tenho buscado. Ou seja, eu sou alguém que tem um propósito. Você tem propósitos com Deus? Ou você precisa ir na igreja, aí vem, adora, chora de vez em quando, recebe uma bençãozinha, é só isso. Irmãos, a cada dia mais nós vamos ter que ser homens e mulheres de propósito com Deus. Propósito é o seguinte, eu finquei o pé, eu estou aqui, aconteça o que acontecer, e como diria Vicente Mateus para os mais velhos aí, Serginho, haja o que haja, haja o que haja, haja o que houver, eu não abro mão. Irmão, toda vez que eu venho aqui, eu sou obrigado a repetir isso. Eu já estou aqui há 39 anos. Já fui grandemente abençoado, ricamente abençoado. Mas já passei cada uma. Pastor João também. Teve uma época da nossa vida que eu me vi, eu e pastor João, andando ali na praia, perto do aquário. Eu falei, e agora? Como é que vai ser? O que será de nós? Parece aqueles dois ali no caminho de Emaús. O que será de nós? Ele morreu, acabou. Passamos muitas situações. Quem conhece a nossa vida lá de trás, sabe que a nossa alegria, a nossa espontaneidade aqui, não é mentirosa. Eu sou assim mesmo. Mas, meu irmão, o que já passamos, o que já vivemos, o que já sorrimos, o que já choramos, você não tem ideia. Mas uma coisa tem feito a diferença na minha vida, na nossa vida. Nós não abrimos mão do Senhor. E eu não abro mão da minha igreja. Eu não abro mão da minha história com Deus.
pode me aborrecer, pode me entristecer, e a gente tem se entristecido. Mas o Senhor sempre manda esses bálsamos para alegrar a vida da gente. Quando você pensa que, agora eu estou aqui no bico do urubu, Deus, Ele manda algo espetacular, algo inexplicável. Eu prego sempre ali em São Vicente, o pessoal brinca comigo, que eu repito várias vezes, Deus é um Deus dinâmico, Deus é um Deus surpreendente, Deus é um Deus inexplicável, dinâmico porque você nunca sabe o que Ele vai fazer, mas que Ele está agindo, está. Surpreendente que você se assusta muitas vezes. Inexplicável porque milagre não se explica, milagre se vive, não é não? Milagre se vive. Levanta a mão e diga assim: eu quero viver os milagres de Deus na minha vida. Portanto, Davi fala uma coisa, pedi ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa viver na casa do Senhor por toda a minha vida. Não abro mão da presença do Senhor na minha vida. E a maior bênção na vida do ser humano, portanto, é poder se manter firme na presença do Senhor. Esse deve ser o nosso maior propósito, porque dessa forma as bênçãos, elas irão nos alcançar. Irmãos, não se iludam, e sempre haverá uma pressão, uma luta constante para nos tirar desta condição. Estar firmes na presença do Senhor. Aborrecimentos, traições, decepções, tribulações, tentações, perseguições. E eu vou parar por aqui e colocar 3 pontinhos. Mas é muita coisa, irmãos, que as trevas tentam jogar para cima da gente. Mas glória a Deus, porque Deus é a minha luz e a minha salvação. Vamos repetir isso: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aplauda o nome do Senhor, amém? E Paulo, quando eu falo que Davi aqui está falando de uma maneira profética, é porque Paulo, o nosso grande apóstolo Paulo, ele também pôde extrair algo aqui do seu relacionamento com Deus, muito forte, deixando claro para nós: não há desculpa alguma para você se afastar de Deus. E Davi se expressa daquela forma: uma coisa pedi, vou buscar. Agora, Paulo, no capítulo 8 de Romanos, versículos 35 a 39, essa palavra, glória, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E aí ele se apoia na palavra, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E aí ele dá o brado de vitória: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aleluia, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia. Nada, não tem desculpa, não tem justificativa, não tem argumento, nada, não tem desculpa. Me afastei porque me aborreci. Se aborreceu? Me magoou? Porque não porque não falou. Meu irmão, essas coisas aborrecem, entristecem, mas elas passam. Amém? Tudo passa nessa vida, mas a palavra de Deus não. Então, se chateou, fique triste. Você tem todo o direito de ficar triste, mas você não pode continuar triste. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E da onde vem essa alegria? A alegria do Senhor é a nossa força.
Toda vez que alguma coisa que tentar te fisgar, te afastar, te aborrecer, feche os olhos e olha ali e imagina a cruz vazia. Aí dá uma olhadinha para a direita, o sepulcro está vazio. Aí olha para cima e diz assim: Ele está lá, à direita de Deus Pai, e é Ele que intercede por mim. E Ele me disse que eu teria aflições, mas que Ele venceu. E aquele em quem eu creio, aquele em quem eu deposito a minha esperança, Ele está lá, vitorioso, vencedor. E se Ele venceu, eu vou vencer também. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Nada pode te afastar das coisas de Deus, da presença de Deus, da igreja do Senhor. Ficar longe da casa de Deus é o pior negócio. Traga suas crianças para a igreja. O trabalho Kids nosso aqui é fantástico, irmãos. E dá resultado. Lá na frente você vai ver a diferença na vida do teu filho. Amém? Terceira coisa aqui, já vou acabar, tá, gente? Calma lá. Terceira coisa que Davi destaca aqui quando andamos com Deus, nós temos companhia, amparo e direção segura. Deixa eu falar uma coisa, está tão difícil ter uma amizade sincera hoje. Fala a verdade. Os colegas de trabalho são só colegas. Acabou o expediente, bateu o ponto, eles vão embora. Aí fica as piadas, a fofogalhada que não acrescenta em nada. Mas nós temos um que não nos abandona, que nos acompanha o tempo todo. E é com essa companhia que Davi contava. Ele tinha os seus valentes, ele tinha ali os seus homens de guerra, mas nada disso substituía, nenhum deles substituía a companhia de Deus. Davi, ele revela aqui, irmãos, que ele não é apenas um adorador que busca a presença de Deus, mas ele também é um peregrino que precisa seguir o seu caminho. Porque tem gente que quer ser só adorador. Você é adorador, mas você é um peregrino aqui. O peregrino é aquele que peregrina, que caminha, que anda, que tem um trajeto, que tem um percurso, que tem que avançar, que não pode parar. Irmãos, e muitos sofrem situações que paralisam sua vida. Você tem que continuar. Muitos se sentem sozinhos e perdem a força do caminhar. Não estás sozinho jamais. E tem pessoas que acontecem situações, elas perdem o rumo, perdem a direção. E aqui Davi está declarando, está afirmando que caminhar com Deus é sinônimo de você ter companhia, é sinônimo de você ter amparo e direção segura. Versículos 9 e 11, olha o que ele diz: não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. E aí ele faz uma declaração que é muito forte, muito forte. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Meu irmão, uma mãe abandonar o seu filho, um pai abandonar o seu filho, é coisa muito forte, porque tem laços não apenas ali oficiais, mas laços emocionais. E a mulher então, meu irmão, é mais sério ainda. Então, Davi vai lá no mais profundo, no mais crítico, no mais grave, e ele diz: ainda que abandone meu... Não que o pai e a mãe de Davi abandonassem, nada disso. Mas ele vai lá em algo que toca o ser humano, que mexe com o emocional, com a intimidade, com a familiaridade, e ele toca essa para cima da gente. Olha, é tão séria a nossa relação com Deus, é tão forte, é tão íntima, é tão profunda, que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor, porém, não te abandonará. Amém? E ele diz: ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos.
Duas coisas aqui que eu destaco nessa declaração de Davi: a tua face, a face de Deus, e as tuas veredas, ou seja, os caminhos do Senhor. Nessa caminhada, queridos, muitas vezes nos sentiremos sozinhos, sem forças, e muitas vezes as dúvidas tentarão minar o nosso coração. E quando a dúvida começa a querer penetrar na nossa mente, no nosso coração, ela se torna um veneno letal para a nossa fé. Porque a fé é certeza, é convicção de coisas que se esperam e que não se veem. Mas Davi sabia que o Senhor estava presente, nunca o desampararia e sempre lhe mostraria a direção certa. Isso é maravilhoso, eu vou repetir. Davi sabia que Deus nunca o desampararia. Deus estava sempre presente, nunca o desampararia e sempre lhe mostraria a direção certa. E eu tenho uma boa notícia para você. Você quer? Eu quero dizer para você hoje, aqui essa manhã, que assim como Deus foi com Davi, Ele também é com você, com a sua vida. Ele está sempre presente, Ele te supre em tudo que você precisa e Ele sempre terá a direção certa para a sua vida. Quem crê nisso, diga: eu creio. Glória a Deus, aplaude o nome do Senhor, amém? Assim Deus também faz comigo, com você e com todos nós. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que nos supre. Já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, né, a mendigar o pão. Paulo viveu isso. Irmãos, é gostoso ler a Bíblia, porque o Novo vai batendo com o Antigo Testamento, as coisas, elas se encaixam, e as coisas, elas modificam lugar, talvez situações, mas Deus permanece o mesmo, agindo em prol daquele que o ama e daquele que o busca, amém? Paulo aqui, essa palavra para mim, ela mexe muito comigo. Pastor, a Bíblia mexe comigo, eu não sei com você, mas a Bíblia, ela me estraçalha, ela mexe com a minha vida. Por isso que o salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nunca fiquei sem resposta, nunca. Deus tem todas as respostas para a nossa vida. E se por um acaso alguma situação não tiver, eu sei que lá na glória Ele vai revelar. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, ele deixa claro aquilo que o Senhor já havia deixado: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Agora Paulo, ele fala isso com muito mais detalhes e talvez com mais profundidade, né? Olha o que ele diz: de todos os lados somos pressionados. É na área financeira, na área conjugal, na área ministerial, na área de saúde. Eu hoje estou sendo pressionado na área de saúde, pressionado. Alguns na área financeira, outros na área psicológica. Não sei. O fato é que nós somos pressionados. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Eu acredito, mas não desesperados. Porque tem gente que leva o baque da notícia e fica desesperado. Ficar perplexo é se surpreender com algo. Tá, mas e aí, o que você vai fazer? Vai se descabelar, chorar, bater a cabeça na parede? Não, eu vou me levantar e vou lutar. Eu vou lutar, porque quem me garante é o onipotente. Amém? Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Meu irmão, a luta vem, a batalha vem, a decepção vem, mas nunca se permita entrar na síndrome de Caim. Você sabe qual é a síndrome de Caim?
semblante caído. Deus olha para ele e fala: por que descaiu o teu semblante? Trabalha melhor, traz uma oferta melhor da próxima vez, porque eu vou me agradar de ti também. Mas não, ele continuou com o semblante. Irmão, não dá para crente, aquele que anda com Deus, o Deus Todo-Poderoso, a fonte da alegria, do poder, andar de semblante caído. Para mostrar para todo mundo aquela expressão de coitadinho, que está sofrendo. Para com isso! Que foi? Não estou bem. Já pensou se eu subo aqui para pregar com essa dor lascada que eu estou aqui e falar: irmão, vamos tentar. Não, eu já dei os toques aí, dei uns comandos, se de repente a coisa funilar, o estudo está aí, dá sequência. Mas eu vou subir, irmãos, estou com uma dor lascada. Olhem por mim. Eu vou tentar. Vamos lá. Traz uma bengala para mim. Liga lá para a rede de solidariedade e descola uma bengala. Hoje eu vou pregar de cadeira de roda. É claro, irmãos, que a gente também não vai... Eu estou a poder de remédio e de oração, sim, mas não vou ficar aqui dramatizando. Irmãos, tenham paciência comigo. Aumenta o som, que minha voz está tão fraquinha hoje aqui. Tem gente, irmão, que quer mostrar um vitimismo. Não. Diga assim: não. Isso não é para nós, não. Não é. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E aqui no versículo 16 ele continua: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, qual é a saída? Qual é a solução? Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Tem recompensa, tem algo melhor, tem sempre algo bom. Resista, lute, resista, avance, caminhe. Você é um adorador, mas você também é um peregrino. Você é aquele que adora, louva, mas é aquele que anda, que vai para frente. E lá no final, que você possa ouvir aquela declaração, ou declarar, né? Aquilo que Paulo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ou seja, sofri pra caramba, mas eu estou aqui, ninguém tasca, ninguém me tira. Amém? Glórias a Deus, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Por último, irmãos, eu quero terminar extraindo algo maravilhoso aqui que Davi nos ensina. Quem anda com o Senhor recebe fortalecimento e encorajamento. Ele termina esse Salmo 27 dizendo assim: espere no Senhor. Essa tradução é da NVI, tá? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Preciso terminar um salmo assim: espera no Senhor, coragem, seja forte, espere no Senhor. Veja como Davi finaliza esse salmo, irmãos, com uma palavra recorrente na vida daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Eu estou comparando Davi muito com Paulo aqui, mas eu vou dar mais uma de Paulo. O que Paulo fala ali? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fique no propósito, fique firme no propósito, porque as coisas elas vão convergir a teu favor, e a palavra de Deus que garante isso. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Eu quero deixar para você duas frases, guarda ela no peito, na alma, no coração, na mente.
Se quiser escrever, colocar no porta-luva do carro. Mas, a esperança no Senhor nos fortalece. Não é o teu amigo, não é o teu colega. Ele pode ser legal pra caramba, te abraçar, estamos juntos, é nós, tal, aquelas coisas, né? Mas a tua força vai vir do Senhor. A esperança no Senhor é que nos fortalece. É o que Davi declara. E quem sou eu para dizer que não é verdade? Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Então repete comigo: a minha esperança no Senhor me fortalece. E segunda coisa que eu quero dizer para você: a esperança no Senhor nos encoraja. Nos encoraja. Ou seja, eu preciso ser forte, ter força, mas também ter coragem para usar essa força. Porque senão você, apenas aquele que ouve a palavra, se enche da palavra, fica forte na palavra e na hora de lutar, não, eu sou contra a violência. Igual a gente viu outro dia, né? Não vou falar, mas o camarada bombado. De repente veio deu um estabefe na cara. Por que tu não reagiu? Eu sou contra a violência. É nada, ele afinou, estava com medo mesmo. Mas pastor, eu vou sair dando pancada em todo mundo. Não, mas reage pelo menos. Então tem muito crente, irmão, que recebe força, mas tem que ter coragem para colocar essa força em prática. Senão nós vamos ser o que Tiago fala muitas vezes, que somos apenas ouvintes da palavra, mas não praticantes. Então nós temos que ser aqueles que buscam a força do Senhor e usem essa força com coragem. Se você está com receio de avançar, medo de ir, vá, porque o Senhor é contigo, é o que Ele promete. Irmãos, quando Deus nos fala para sermos fortes e corajosos, é porque a sua presença em nossas vidas é a garantia da vitória em nossa jornada aqui na terra. Quando Deus fala com Josué, em Josué capítulo 1, versículo 9, esse é o versículo áureo, aquele que mais, acho que expressa esse sentido da esperança que nos fortalece e a esperança que nos encoraja. Eu vou terminar por aqui, vamos ficar de pé. Se ponha de pé, por favor, nós vamos orar. Que palavra essa aqui de Josué, meu Deus. Josué 1:9, Deus falando com Josué. Parece tão simples, a gente falar assim, Deus falando com Josué. O Deus criador dos céus e da terra, o onipotente. Pode subir, louvor, pode subir. Paulinho, tudo bem? Pode subir. O onipotente, o onisciente, o eterno, falando com o simples mortal. Levanta a mão e diga assim, glória a Deus. Porque é desse jeito mesmo. Deus fala com você. Deus ama você. E quando Ele fala, seja forte e corajoso, não é Deus te cobrando, te apertando, é dizendo, seja forte e corajoso, vai, porque eu estou aqui, eu estou contigo, eu sou a tua luz, eu sou a tua salvação. Deus falando com Josué, como também falou com Davi, com Elias, com Eliseu, com Manuel, com o Sérgio, com Elias, com a Mônica. Pô, Deus gosta de falar com Elias, 2 vezes já, ué. Com a Cris, com o Paulo, com o pastor Paulo, a pastora Alice, o bispo Betão, que eu passei a admirar muito. Deus fala conosco, irmãos. Apesar da sua grandeza, apesar dele ser o Altíssimo, Ele nos ama e Ele se dispõe a falar com você. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É isso que Deus falou comigo, dentre tantas outras coisas. E eu também fiz um extratinho do extrato que Davi apresenta aqui para nós, o diário de bordo. E nós vamos orar juntinhos aqui. Primeira coisa, baseado no que eu te falei, no que Deus nos falou. Do que você tem medo? Hoje é dia de lançar fora todo o medo. E para isso precisa de atitudes. É avançar e falar, não, se Deus é comigo, eu vou. Segunda coisa que eu quero falar para você que está aqui, permaneça aqui. Você e a sua família. Tem pessoas colhendo resultados de decisões erradas. Ah, vou sair, vou parar, não vou mais. A casa do Senhor é o nosso refúgio. Davi reconheceu isso. Então, se você está fraco espiritualmente, pensando em desistir, ou de repente se afastou e está retornando aos pouquinhos, apressa o passo. Apressa o passo. Terceira coisa que eu quero falar para você. Apesar de muitas vezes você se sentir sozinho, desamparado e sem rumo, o Senhor está contigo. E Ele é a boa companhia, Ele é o nosso amparo, Ele é a tua direção segura. Guia os meus passos. E quarta coisa que eu quero falar com você. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. E quando depositamos a nossa esperança nele, Ele nos fortalece. Quando depositamos a nossa esperança nele, Ele também nos encoraja. Então, se alguém aí precisa tomar alguma decisão, fazer algo importante em sua vida, se você estava esperando um momento para Deus falar com você, deixa eu te dizer, o momento é este, é hoje, é agora.